Olá, tudo bem com você? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre reserva de emergência. Sair dessa balela de que é 6 meses dos seus gastos ou 12 meses dos seus gastos é muito mais elaborado do que isso. Te ensinar onde você pode colocar a sua reserva de emergência e qual é o foco que você deve ter quando for montar a sua reserva de emergência, certo? Esse vídeo é uma sugestão de dois seguidores do canal, o Ítalo Meirelles e a Gláucia Lisboa. Então, vem comigo. Bom, reserva de emergência não é um pacotinho incubado, igual as pessoas falam, igual tem vários vídeos no YouTube falando, é 6 meses do seu gasto, é 12 meses do seu gasto se você for autônomo. Não é assim que você monta uma reserva de emergência. Não existe um método que vai se aplicar para todo mundo. A reserva de emergência tem que ser dimensionada de acordo com a sua vida. Se você é um funcionário público, então eu não preciso ter reserva de emergência, ou basta eu ter, sei lá, 2 meses da minha reserva de emergência? Não, não é bem assim. Você pode ver que há alguns poucos anos atrás, no Rio de Janeiro, em Minas, em Goiás e em outros estados no Rio Grande do Sul, o governo teve que parcelar o salário de vários funcionários públicos. Então não adianta você pensar que você não vai correr o risco de perder emprego, e realmente você não corre o risco de perder emprego, mas você corre o risco de não receber o seu salário de qualquer forma. Ele é menor do que quem trabalha numa empresa? É menor, mas ele não é inexistente e já aconteceu. Então pense nisso quando você for montar a sua reserva de emergência, mesmo sendo, por exemplo, um funcionário público. Se você trabalha de carteira assinada, por exemplo, então a sua reserva de emergência tem que ser o tempo que você vai precisar bancar suas contas até você se repor no mercado de trabalho e mais alguma outra emergência que possa acontecer junto, como por exemplo, citei um parente que depende de um remédio. Certo? Se você é autônomo, se você é empresário, você tem que ter uma reserva de emergência que vai refletir o risco da sua empresa e você ainda tem que ter uma reserva de emergência da sua empresa, certo? Não adianta você ficar lá só naquela reserva de lucros ali, aquela coisinha que você finge que está guardando um dinheirinho, finge que está fazendo uma reserva de lucro para cumprir algumas regras contábeis, mas a gente sabe que na prática não funciona bem assim. Então você tem que ter uma reserva de emergência para você como pessoa física e para a sua empresa como pessoa jurídica, porque afinal de contas as empresas também sofrem emergências. Então você vai ter que montar duas reservas de emergência e você vai ter que pensar em dois cenários, no seu cenário na sua vida pessoal e no seu cenário como empresário. Se você tem um parente, por exemplo, que depende de um remédio que é muito caro, que é fornecido pela prefeitura, a sua reserva de emergência não é necessariamente se você vai perder o emprego ou não. Pode ser também. Mas ela também vai ter que levar em consideração se a prefeitura falhar com aquele remédio. Vamos supor que você tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, que depende de um remédio que a prefeitura fornece, só que custa 50 mil reais a caixa, que dura 2 meses. Se você vai correr o risco de ficar sem esse remédio, você não pode. Então a sua emergência não tem nada a ver com você perder o emprego, necessariamente. Então você vai ter que dimensionar a sua reserva de emergência para cobrir o custo desse remédio. Vamos supor que o pior aconteceu, a prefeitura disse que esse mês não vai ter o remédio, teve um problema, não tem dinheiro. Você tem que suprir isso. Então você vai ter o dinheiro de comprar esse remédio do seu parente na sua reserva de emergência, para você poder sacar imediatamente, afinal de contas, ele depende disso. Ah, Gustavo, mas, poxa, eu tenho 22 anos, eu moro com meus pais, eu sou funcionário público, eu não tenho um filho, eu não tenho um gato para dar água, então eu não preciso de reserva de emergência? Amigo, então tenha pelo menos 2 salários na conta, porque quando você for no final de semana, numa boate... começar a encher o tampo de cachaça e começar a ficar rico nos seus amigos, você vai ter o dinheiro para pagar os 16 combos que você mandou descer para tentar pegar alguém na balada. E não vai ter que ficar pedindo para os seus amigos ajudar a dividir um combo que você falou que ia pagar quando você começou a encher o rabo de cachaça e ficou rico da bebida, né? Então todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Ah, mas o meu pai é milionário, pô, o meu pai ganha rios de dinheiro, a minha mãe, acabei de ganhar 100 milhões numa herança, eu ganhei na Mega da Virada ano passado. Ok, então você está autorizado a não ter uma reserva de emergência, certo? O resto que está vendo, por favor, planeje a sua reserva de emergência. Você nunca pode contar que o melhor cenário vai acontecer. Você conta que o pior cenário vai acontecer e você se prepara para ele. Porque se a sua emergência não for tão grave, na pior das hipóteses, você vai ter gasto menos do que você se preparou. Então é assim que você monta uma reserva de emergência, certo?
Qual o segundo ponto a se pensar numa reserva de emergência? É a disponibilidade. Ela tem que ser um dinheiro que você vai ter um acesso fácil. Então, onde eu posso colocar alguns exemplos? Tesouro Selic. Tesouro Selic tem a liquidez D+1. O que isso quer dizer D+1? D é o dia que você pede o resgate. +1 é o dia que o dinheiro vai estar na sua conta. Então, se você pede o resgate numa segunda-feira, na terça está na sua conta. Numa terça-feira, na quarta está na sua conta. Só que só funciona para dias úteis. Então, se você tiver uma emergência no sábado, você não consegue pedir o resgate no sábado. E o dinheiro não vai estar na sua conta no sábado. Você consegue pedir o resgate na segunda-feira e vai estar na terça. Outro, você pode colocar num fundo DI também, com liquidez diária. O que quer dizer liquidez diária? É D+0. Se você pede o resgate até 2h30 da tarde, 11h30 da manhã, depende do fundo que você tem, mas geralmente é até 2h30 da tarde de um dia, você tem o dinheiro na sua conta no mesmo dia. Se for depois disso, você vai ter o dinheiro na conta no dia seguinte. E você pode ter também a sua reserva de emergência, por exemplo, num desses bancos que remuneram o dinheiro na conta pelo CDI, como é o caso do Banco Inter, como é o caso da Nubank. Você pode ter o dinheiro na Nuconta e ela vai estar lá disponível para você naquele exato momento. Então, são várias as opções que você pode ter de reserva de emergência. Tesouro Selic, Fundo DI, um CDB de liquidez diária, pode ter na Nuconta, pode ter na conta de outro banco que remunere, por exemplo, o CDI, ou você pode ter inclusive na poupança. Se você não tem uma conta no Nubank, não tem uma conta no Banco Inter, não tem uma conta num banco que forneça a remuneração do CDI na conta corrente, você pode colocar na poupança do seu banco. Afinal de contas, vai ser melhor do que ficar na conta corrente, porque você vai conseguir remunerar alguma coisa e o dinheiro vai estar de fácil acesso. Ok, Gustavo, então qual é o melhor que eu uso? Então, você não usa você usa mais de um. Esse é outro ponto super importante. A sua reserva de emergência não pode estar toda num único lugar. Se a sua reserva de emergência estiver toda num único lugar, você pode ter um problema pontual naquele dia e não conseguir resgatar, e aí não adiantou. Então você pode colocar uma parte da sua reserva de emergência, por exemplo, num Tesouro Selic, uma parte num fundo DI de liquidez diária, uma parte num CDB de liquidez diária, uma parte na poupança na sua conta, sei lá, no Banco do Brasil, e uma parte na Nuconta. Pronto, você tem a sua reserva de emergência espalhada em vários lugares. Então, na pior das hipóteses, se um daqueles lugares der um problema, pelo menos boa parte da sua reserva você vai estar disponível para você. Você não pode correr o risco de ter tudo num lugar só e naquele dia não acontecer. Vou dar um exemplo prático. Ano passado, naquele mês que a bolsa estava caindo pra caramba, todo dia a bolsa caía 8, 10%, o Tesouro Nacional também impediu que as pessoas fizessem saques de alguns títulos, inclusive o título do Tesouro Selic, em alguns dias. Então, se você teve uma emergência especificamente naquele dia, você não conseguiu pedir o resgate. Se você tinha que entregar o dinheiro da sua emergência no outro dia, você não conseguiu. Então, você não pode correr esse risco. A sua reserva de emergência, ela tem que ser muito bem planejada para você ter várias alternativas, certo? E o último ponto da reserva de emergência, por que eu coloquei em último? Porque ele é o menos importante, é a rentabilidade. Obviamente, não faz sentido você ter toda a sua reserva de emergência em conta corrente, porque afinal de contas você vai perder da inflação. A gente está nesse ano com a inflação anualizada em torno de 8%. Então, se você tiver toda a sua reserva de emergência na conta corrente, ela está desvalorizando com a inflação, você está perdendo o poder de compra. Se você determinou que você precisava gastar tanto com a sua reserva de emergência e ela está perdendo poder de compra com a inflação, você vai ter que repor esse poder de compra todo ano. E aí não faz sentido você ter que ficar repondo todo ano a sua reserva de emergência. Então, o último ponto é observar qual é a rentabilidade. Ok, Gustavo, mas no momento a taxa Selic está abaixo da inflação, então eu estou perdendo poder de compra do mesmo jeito. E não tem problema. Se esse ano, vamos supor que esse ano fechasse a inflação a 8%, e a taxa Selic atualmente, quando eu gravo esse vídeo, está 5,25%. Chegou em janeiro do outro ano, você observou que você perdeu 3%, vamos supor, de poder de compra, você repõe esses 3%, não tem problema. A taxa Selic, ela é um mecanismo que serve para ajudar a combater a inflação. Então, se no momento ela está atrás da inflação,
Quando ela conseguir começar a combater a inflação, ela vai ficar na frente. Então, hoje a taxa Selic está em 5,25 e a inflação está em 8. Pode ser que daqui a alguns meses a taxa Selic esteja em 10, 11% e a inflação comece a cair, comece a ir para 8, 7, 6. Então, um período compensa o outro. O período que estava atrás da inflação vai ser compensado pelo período que ficou na frente da inflação, certo? Então, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, eu queria pedir a gentileza de você apertar o botão de like. Afinal de contas, eu te ajudei de alguma forma, não custa nada você me retribuir com um like, certo? Se por um acaso você tem a sua reserva de emergência em algum investimento que eu não citei aqui, então escreve aí nos comentários que outras pessoas que vão ler esses comentários podem ter outras ideias também de onde colocar a sua reserva de emergência. E se esse vídeo você acha que ele pode ajudar um outro amigo, um conhecido, um parente seu que não tem uma reserva de emergência, você acha que esse vídeo pode ser útil para ele? Compartilha, não custa nada, me ajuda e você também ajuda outra pessoa, ok? Então, até a próxima e um abraço. O que é? Eu posso aparecer também? Pode. O que você quer falar lá? Já sei. E o quê? Mamãe, eu te amo muito, muito. Até o plano chamado Saturno. Muito bem. Dá um beijo. Agora vai falar que o papai tem que gravar.